Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter Olha, aceitado o meu Patrícia entrou. convite. Espero que cheguem muitas pessoas especiais aqui para te ouvir hoje, tá bom? Imazinha, olha, todas as Ah, que minhas amigas que legal. estão passando por situações muito parecidas com a minha estão aparecendo aqui, que delícia. Que É muito bom. mais, eu me sinto muito mais forte quando eu estou junto delas. Viu, Patrícia Imazinha? Ah, que E é coisa Mari, boa. mas ela E, no Instagram é Mazinha. aham. E com certeza elas se sentem bem mais fortes com você também, né? Espero É que sim, mútuo sempre, né? espero que sim. Oh, Ana, muito obrigada. Deixa eu me apresentar para que suas amigas também possam me conhecer e você também, né? Já que esse meu contato aí foi muito virtual, né? Eu me chamo Daniela Cavalcante, eu sou natural de Recife, mas já morei no Rio Grande do Sul e agora estou morando na Bahia. Meu marido foi transferido algumas vezes por trabalho e tal, e agora a gente está aqui no sul da Bahia, numa cidade chamada Itabuna. Nasci E em Itabuna? exato. Eita, que coisa! As Tá vendo? coincidências. Ou É. não, né? As sincronicidades. Pois é, as sincronicidades. E aí eu tô aqui, tô adorando, graças a Deus. Eu sou formada em Direito, sou advogada de formação, mas foi vivendo aí uma experiência muito incrível, familiar, que minha vida deu um giro de 360 graus, né? E aí, não que eu tenha abandonado a advocacia, mas eu senti um chamado muito forte para esse cuidar, para dar atenção realmente a pacientes que estão enfrentando o fim da vida e, além de qualquer coisa, aos cuidadores familiares, porque eu vivi na pele e realmente transformou minha vida, né? De maneira muito resumida, eu cuidei da minha mãe. Minha mãe descobriu um câncer gástrico no estômago e conseguiu passar 1 ano e 10 meses em tratamento. Grande parte desse período foi de férias do tratamento, porque ela já descobriu no estágio 4, então o tratamento seria realmente para tentar prolongar a vida o máximo possível. E o médico foi muito sensato no sentido de saber o momento de pausar a quimioterapia para ela aproveitar realmente a vida. E foi o que aconteceu. Em agosto de 2019, eu ainda estava morando no Rio Grande do Sul. Eu estava com uma filha de 6 anos e uma bebezinha de 4 meses. E aí meu irmão ligou para mim de Recife e disse: ó, vem porque eu não consigo mais cuidar da minha mãe, de mamãe, né, de manhinha que a gente chama, e eu preciso da sua ajuda. E aí eu fui para Recife com minhas filhas, eu estava dando mamar nessa época, e foram 6 meses cuidando dela e cuidando das meninas, porque meu marido ficou no Rio Grande do Sul morando sozinho para trabalhar, que não podia sair. E aí foram 6 meses de declínio, porque o câncer no estômago ele é muito agressivo, ele impacta diretamente na alimentação, então ela foi caindo, caindo, deixou de engolir o sólido, depois deixou de engolir o pastoso, passou a não engolir nem o líquido, e então foram 6 meses de declínio e de muito aprendizado, né? Até que em dezembro a gente já tinha muita consciência. Na verdade, eu tinha consciência, Ana, desde o momento que eu abri o envelope do diagnóstico, porque fui eu que abri, né? Eu perdi meu pai em 2005 com leucemia. Eu tinha 18 anos na época. E quando eu abri o envelope, eu lembro que eu disse: a gente vai viver enquanto vida houver. Eu não sei quanto tempo vai durar, quanto tempo a gente vai ter, mas a gente vai viver. E a gente tentou fazer isso o máximo possível. Então, em dezembro, a gente já muito consciente que faltava muito pouco. Então, essa consciência de que faltam dias era muito presente. Nós começamos os rituais de despedida. Então, a gente pode se despedir várias vezes. Essa questão de deixar tudo muito organizado, a questão burocrática até de apartamento, ela já deixou doado para a gente, para mim e para o meu irmão, né? Somos eu e meu irmão agora somente. E ela pediu para passar o Natal no interior de Pernambuco, porque era uma cidade que ela amava e tal. E a gente levou a sonda pendurada no carro
E eu só consegui lá na ocasião uma cadeira de rodas muito pesada, mas eu levei ela para cima e para baixo. Porque a gente sabia que era o último Natal, então foi maravilhoso, inesquecível. Entre o Natal e o Ano Novo, as coisas realmente se agravaram muito e eu disse a ela, eu preciso internar a senhora. E ela disse, mas deixa eu passar o meu último Ano Novo em casa. Eu disse, tá certo. Dia 1º a gente vai. Dito e feito, ela fez o discurso tradicional de Ano Novo dela, e dia 1º a gente foi internar. Antes de internar, ela me chamou no quarto, conversou comigo, mais uma despedida e mais orientações, e eu pedi perdão a ela por tudo que eu precisava pedir. Foi um momento muito forte. Eu saí do quarto, meu irmão entrou, e o mesmo ritual com ele. E aí a gente foi para o hospital, foram 12 dias no hospital, e a gente conseguiu conversar sobre tudo, enfim. Até que ela veio a falecer. E no decorrer da nossa conversa, pegando aí o gatilho em algumas falas suas, eu conto mais um pouquinho dessa experiência, né? Então, eu queria que você agora se apresentasse aqui pra gente, né? Para que a gente conheça aí quem é a Ana Penido, mulher, profissional, mãe. Conta pra gente. Bom, eu sou nascida em Itabuna, na Bahia. Ai, que linda. Pouquíssima gente sabe disso, porque Pois só é, eu nascer em pesquisei tanto na Itabuna, internet enfim. só na carteira de identidade. Porque, na Uhum. verdade, meu pai trabalhava lá na época, mas aos 2 anos eu já fui para Salvador e eu sou realmente de Salvador, minhas raízes estão lá, minha história toda em Salvador, apesar de já morar há mais de 15 anos em São Paulo. Eu trabalho com educação, sempre fui dedicada às causas sociais. Hoje, especificamente, estou ajudando a criar uma organização nova que vai se focar em formação de lideranças educacionais para promover equidade, especificamente nas redes públicas de ensino. E, enfim, toda a trajetória aí com esse tipo de missão, né? E que mais? Sou mãe de Joana, uma mulher de 26 anos que hoje mora fora do Brasil, mas com a qual eu estou sempre muito conectada. Deixa eu me lembrar exatamente, meados de 2019, eu casada já há 20 anos com Gilberto de Menstein, jornalista de formação como eu sou de formação, ele era um jornalista convicto. Ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas e durante 10 meses nós vivemos essa travessia até que ele partiu em maio de 2020, há praticamente um ano atrás. Enfim, foi essa experiência que eu vivi como uma familiar que cuida dos seus quando eles mais precisam, né? Verdade, Ana, verdade. Eu tive o privilégio de ler o livro, né? Como eu falei essa semana, assim, eu sou aquelas que saio comprando nas promoções da Amazon e 10 livros de uma vez, e aí eu me prometi, eu só vou comprar um livro novo quando eu ler todos que eu comprei, porque senão vai chegando muita novidade e aqui minha estante vai ficar. Aí a sensação de que eu não tô lendo, né? Porque a estante está aumentando. Mas eu não tive como não descumprir minha promessa. E como eu te disse, eu li esse livro assim em menos de 24 horas, somente tendo que pausar para o aniversário da minha menina, mas é um livro assim, Ana, que o que mais me impactou foi a verdade, né? A verdade como ela é, como o Gilberto enxergava realmente a vida dele. E eu acho que até nisso está essa capacidade de educar, né? De estar aí contribuindo para a vida de outras pessoas. E foi isso que mais me impactou. Porque nós seres humanos, a gente tem, assim, a grande dificuldade de aprender com o exemplo dos outros. A gente, às vezes, precisa sentir na pele para aprender. E a narrativa dele é tão clara no sentido de dizer, tá aqui, aprenda com o meu exemplo, né? Então, eu vou te fazer perguntas, claro, eu conheço já como tudo aconteceu. E, assim, eu queria
saber de você como foi o diagnóstico para você. Ele soube primeiro, depois ele te contou, ou vocês descobriram juntos? Como funcionou? Bom, a primeira coisa que é importante dizer é que Gilberto nunca quis dar exemplo. Ele queria apenas fazer uma reportagem e compartilhar a sua experiência a partir do seu próprio olhar. E uma das coisas que ele mais tinha assim, preocupação é de que o livro não virasse um livro de autoajuda, como uma fórmula que pudesse servir a qualquer um. Mas ele tinha essa questão de ser uma pessoa muito verdadeira mesmo. Ele não tinha nenhum prurido em relação às seus defeitos, suas dificuldades. Ele falava dessas coisas muito abertamente. Acho que porque ele tinha muita segurança também do lado luminoso da vida dele, né, da personalidade dele. Então, ele não tinha muito esses escrúpulos que a gente geralmente tem de esconder debaixo do tapete, aquelas coisas que nos incomodam sobre nós mesmos, né? Mas com muita verdade também, né, ele enfrentou a doença. O diagnóstico veio através de um sonho, né? Foi um sonho que fez com que ele fosse atrás de todos os exames e como era uma coisa muito remota a possibilidade, porque ele tinha acabado de fazer check-up, ele estava super bem de saúde, ele foi fazer o primeiro exame sozinho, porque era 10 horas da noite, assim, foi um exame de encaixe, então era só para afastar qualquer suspeita, né? E aí, quando eu estava em casa e ele me ligou, aliás, eu estava andando na rua, voltando para casa, quando ele me liga e diz, olha, o exame não foi muito bom. Eu amanhã vou ter que fazer um outro, né? Ele tinha pavor de entrar nos tubos da ressonância magnética, só entrava anestesiado. Então, ele tinha ido fazer uma tomografia que a tomografia ele aguentava. Mas só a ressonância poderia dar o veredito final. Então, já no dia seguinte, nós fomos juntos para o hospital fazer esse exame. E era das coisas que eu mais amava, era acompanhá-lo em exames quando ele tinha que ser anestesiado. Porque quando todas as suas censuras caíam com anestésico, ele me fazia as mais lindas declarações de amor. Então, eu queria sempre estar do lado quando ele tomava esses medicamentos. E eu estava do lado nesse dia, quando ele fez um escarcéu lá de declarações. E todo médico que entrava, todo enfermeiro dizia, essa é a mulher da minha vida. Eu já disse a ela, se ela me abandonar, eu vou ter que arrumar um homem, porque mulher como ela eu nunca mais vou encontrar. Então, mesmo diante de um possível diagnóstico tão pesado, né, ele não perdia o bom humor e aí, enfim, depois da ressonância, o médico disse que, de fato, estava constatada a presença, né, de um tumor na cauda do pâncreas e a gente já marcou a cirurgia para o dia seguinte, a gente nem saiu do hospital. Então, foi tudo muito rápido, mas a gente estava lá, nós dois bem próximos e desde aquele momento bem grudados, eu diria. Ele não quis informar para ninguém, não quis, porque ele não queria preocupar as pessoas, ele queria já dar notícia quando a cirurgia tivesse terminado. Então, ficamos nós lá até 2 dias depois, quando finalmente a gente deu a notícia às outras pessoas, né? Uhum. E depois da cirurgia, né? Teve um tempo entre o término da cirurgia para os novos exames e ele foi para casa, teve o pós-cirúrgico, que claro, como todo pós-cirúrgico requer cuidados e tal, e aí ele já iniciou a quimioterapia, porque teve que ter a quimioterapia para reforço, não é isso? Sim, Nos efeitos da cirurgia. na verdade, ele se recuperou muito bem da cirurgia. Obviamente que foi uma cirurgia muito pesada, né? Ele teve que ficar 10 dias no hospital. Ficamos lá
enfim, até o aniversário do neto a gente comemorou lá no hospital, fizemos Shabat, que é aquela reza que os judeus fazem toda sexta-feira, a família foi toda, a gente fez Shabat no hospital, enfim. Levamos um pouquinho de casa para o hospital, 10 dias depois ele saiu, mas tinha que esperar um tempo para começar a quimioterapia. Foram 3 semanas até que a quimio começou, mas ele tinha ainda todos os cuidados pós-cirúrgicos, ainda tinha um dreno que foi sendo tirado aos poucos, enfim, aqueles desconfortos pós-cirúrgicos normais, né? Uhum. Até que um dia apareceu uma febre. E aí, a partir dessa febre é que foi se desenrolando ali uma um novo diagnóstico, quando a gente se deu conta de que apenas um linfonodo tinha escapado do pâncreas, mas tinha se instalado no fígado e aí já era metástase, né? Uhum. Ana, você, enquanto esposa, né, companheira de vida, logo que você recebeu esse diagnóstico, você lembra qual foi o seu primeiro pensamento, assim, os 5 primeiros segundos? Como eu vou viver sem ele? Entendi? Porque a gente já sabe, assim, por conhecimento de vida, a gente tem conhecimento que o câncer de pâncreas é agressivo. Então, você, logo que você recebeu o diagnóstico, você já foi esse seu primeiro pensamento. Ai, com certeza. Mas ao mesmo tempo era assim, o que que eu posso fazer para ser a melhor companhia nesse momento, né? Então, a primeira coisa assim que eu me conscientizei é de que eu era a pessoa mais próxima e que por isso mesmo eu precisava estar ali inteira para ele. Então, eu fiz um combinado comigo mesma de que eu ia ficar serena. Porque sem essa tranquilidade, sem essa serenidade, eu não poderia oferecer o melhor, aquilo que eu gostaria de oferecer para ele. Então, o que me ajudou é que ele também não se desesperou, ele também lidou com a questão toda da melhor maneira possível. Então, eu podia dançar aquele tango porque tinha companhia, né? Nós Uhum, estávamos na mesma sintonia, eu diria assim. uhum. Então, tinha aquela coisa de que eu queria me entregar para aquele momento, para ele, para poder confortá-lo da melhor maneira possível, que para isso eu precisava estar muito bem comigo mesma. Eu costumo falar, Ana, que assim, nós, familiares, quando a gente descobre a doença e a gente entra aí na missão de cuidar, eu costumo dizer que assim, 99% começa da maneira errada. Por que que eu digo isso? Porque a gente tem esse instinto de cuidar, de cuidar. E nessa relação familiar paciente, a gente tem a consciência que o paciente está numa situação mais vulnerável que nós. Então, a tendência da grande maioria das pessoas é ocultar o seu sofrimento, porque existe alguém sofrendo mais. A maioria faz exatamente essa leitura, né? Então, assim, começa a ocultar suas próprias dores, a não impor limites ao seu cansaço físico e mental, e começa a se auto-sabotar nesse sentido. Veste a capa de super-herói e tá ali e vai dar conta a qualquer custo. Eu acredito que esse é o grande erro que hoje eu me sinto muito à vontade para falar, mas que é um erro compreensível. É um erro até então justificável, né? Então, quando você diz eu estava ali e sabia que era eu que iria estar com ele até o fim, você nesse momento, você se identifica um pouco com essa minha fala, ou seja, você vestiu um pouco dessa capa de super-heroína no sentido de que você não em alguns momentos você evitava mostrar a sua fragilidade para ele porque ele já estava sofrendo demais e ver você sofrendo iria fazê-lo sofrer mais. Sabe que, na verdade, assim, ele era muito preocupado com todo mundo e comigo.
Então, se ele ficasse preocupado comigo, ia ser uma consumição desnecessária, né? Então, não era ele que tinha que cuidar de mim, mas eu podia cuidar de mim mesma, ainda que eu estivesse cuidando dele. Então, em nenhum momento eu negligenciei o cuidado comigo mesma. Tanto é que logo depois, que quando a coisa começou a engrenar, que eu vi que ia ficar tudo mais complicado, imediatamente eu comecei a terapia e yoga. Então, eu estava cuidando dele, mas tinham 2 momentos na semana em que eu ia cuidar de mim. Eu tinha meus livros, eu tinha meu trabalho, que eu larguei a grande maioria da minha rotina, mas de vez em quando eu gostava de fazer um treinamento virtual, porque aí entrou a pandemia, né? Então nem precisava sair de casa, então eu podia fazer uma palestra, Então eu tinha válvulas de escape, eu tinha momentos que eu me dedicava a mim. E aí, quando eu estava com ele, a coisa era sempre prazerosa, assim, no sentido da gente buscar o bom humor, a gente buscar as coisas que a gente gostava muito de fazer. Não vou dizer que ir para hospital, dormir em hospital, ver a pessoa sofrendo e se debilitando fisicamente não é um sofrimento permanente. Mas o que a gente podia fazer? Como é que a gente podia lidar com aquilo da melhor maneira possível? Parece assim, meio, ela está escondendo coisa ali, né? Mas foi assim, ele era assim. E aí isso ajudou. Ele conta no livro, né? As passagens mais dramáticas, ele sempre conseguia achar uma graça ali. E não é que ele estivesse se auto-enganando, que ele estivesse fingindo que as coisas não estavam acontecendo. É que ele sabia que não tinha como lutar contra o inexorável, contra o imponderável. Então, ele tinha que buscar também, né, os seus pequenos prazeres, mesmo nos desconfortos. Né? Então, esse nosso pacto meio tácito, da gente fazer do limão limonada na medida do possível, fez com que a gente tivesse muitos momentos especiais que também foram me nutrindo, não só a ele, né? A cada vez que a gente conseguia dar uma fugidinha e passar um fim de semana ali longe, no mato, com as flores, com a cachoeira, aquilo era ainda os nossos prazeres preservados, né? Mesmo com todas as limitações que a doença trazia. Então, acho que a gente foi nessa toada aí, e isso fez com que eu me desgastasse bem menos. No finalzinho, ele começou a ficar angustiado. Porque aí, quando você já sabe que não tem jeito, né? E que a morte é iminente, começa a dar aquela ansiedade, né? Véspera de estreia, vem alguma coisa aí que eu nunca vi, vem uma despedida de pessoas que eu nunca mais verei, vem essa coisa do desconhecido mais profundo. Não tem nada mais desconhecido para a gente do que a morte, né? A gente só morre uma vez. Não sabe como é que é isso, nunca experimentou. Então, ele foi ficando realmente na última semana muito perturbado, e aí também já o fígado debilitado, já filtrando um pouco as toxinas, aí um pouco mais de perturbação mental, né? Então, essa última semana foi dura. Foi dura porque aí ele já não se entendia, e aí, com uma pessoa já mais irracional, assim, não tão bem do juízo, a gente sabe lidar menos, né? É A gente verdade. não É sabe, menos previsível. é menos previsível, a Perfeito. gente não sabe o que fazer. Então, aí nessa hora é que a turma dos cuidados paliativos fez toda a diferença na minha vida. Porque as pessoas, né, os médicos, a Ana Cláudia Quintana Arantes, que foi a nossa médica, as enfermeiras, psicólogos, iam, de alguma maneira, nos antecipando as coisas para ficar menos puxado e a gente saber mais ou menos qual era o script que vinha por ali, mesmo com os mistérios que estão imbuídos ali naquela experiência, né? Mas eu acho que os cuidados paliativos realmente foi o que me segurou nessa reta final.
Uhum. Você falou logo no início que de você ter aberto mão do seu trabalho para se dedicar a ele, né? E isso acontece, é muito comum acontecer com a pessoa mais próxima, aquela que vai assumir o papel de cuidadora, né? Porque assim, em alguns casos, porque não tem outra pessoa, ou seja, não tem uma outra opção, e em alguns casos, porque a pessoa se elege para cuidar, né? E aí ela acaba tendo que abrir mão do seu próprio trabalho para estar ali 24 horas se dedicando ao familiar nos cuidados que são realmente necessários. E eu queria saber de você assim, já sinto pela leitura do livro e pela sua fala de agora que isso foi muito natural. Você abriu mão da Ana profissional, sabendo que era algo temporário, embora não soubesse quanto tempo, né? Mas em algum momento você sentiu uma lamentação por ter que estacionar um pouco a sua vida profissional e se dedicar ao cuidado do Gilberto? Olha, é muito interessante, porque alguns meses antes a minha tia ficou com câncer. E ela veio se tratar aqui em São Paulo, então eu estava muito próxima dela. Mas quem largou tudo para ficar com ela, principalmente, foi a filha, né? O marido e a filha. E aí eu falava assim, meu Deus, mas como que será? Como que seria na minha vida se eu tivesse que largar? E eu estava assim, numa intensidade profissional muito grande, viajando 2, 3 vezes por semana, dando palestra, fazendo trabalhos super relevantes com secretarias de educação Brasil afora. Então eu falei assim, meu Deus, eu não sei como é que seria isso da minha vida. Mas a preocupação é uma coisa, né? Na hora que você se ocupa com o cuidar do outro, aquilo imediatamente tomou o lugar. Toda aquela paixão que eu tinha pelo meu trabalho foi rapidamente canalizada pela paixão de estar com ele, cuidar dele e não ter, assim, nenhuma coisa do que me arrepender depois, sabe? Assim, de poder viver cada segundo, cada momento ali do lado dele. Para mim não existia mais nada. Eu não queria saber de mais outras coisas, assim. Eu queria estar com ele e tudo que eu fazia no paralelo era para me fortalecer e poder estar ali da melhor maneira possível, aproveitando. Essa era a diferença. Para mim não era um fardo, era o aproveitar, era o usufruir daquela relação até sua última gotinha. Né? Então, acho que as pessoas que tiveram à minha volta, elas podem testemunhar. Eu nunca me lamentei. Eu nunca Uhum. saí chorando pelos cantos, a não ser na última semana. Mas, assim, foi uma coisa que simplesmente ocupou esse espaço da paixão na minha vida. Uhum. E o retorno para as suas atividades profissionais, como você mesmo disse, na pandemia você conseguia fazer algumas pinceladas na internet, então foi, digamos, um retorno paulatino, né? Mas ali, assim, isso não era ainda um retorno, foi o durante, né? Que O eventualmente eu fazia durante. umas coisas. Quando ele foi, quando ele partiu, aí eu larguei tudo mesmo e fui para o meio do mato escrever o livro. Aí a paixão era outra. Eu sou uma pessoa de paixões, né? Se eu tiver Uhum. apaixonada, eu tô viva. Se eu não tiver apaixonada, aí eu tô semi-morta, né? Então, eu fui, canalizei toda a paixão para escrever o livro. E depois de escrever o livro, aí eu queria ver minha filha que mora fora, como eu falei. Então, aí já fui me transferir lá para minha filha. E aí, quando eu estava voltando dessa temporada com a minha filha, eu comecei a procurar né, um novo envolvimento profissional. Eu comecei a me envolver com alguns trabalhos mais pontuais e logo depois veio a oportunidade desse novo trabalho agora mais fixo, que é outra paixão que eu também estou me entregando a isso com muita alegria, né? Então, Uhum. é isso, Uhum. é assim. Mas eu me Entendi. permiti viver o meu tempo de luto sem amarras, podendo fazer o que eu quisesse, podendo me dedicar ainda, né, às coisas que eram minhas com ele. Uhum. Levou um tempo para eu me desconectar
dessa vibração para poder me concentrar em outras coisas. E mesmo assim foi difícil. A volta ao trabalho, minha cabeça, eu ainda estava emocionalmente mais instável, né? Levou um tempo. Eu não sei se você vai se identificar um pouco, se eu vou conseguir tentar traduzir em palavras, mas o cuidador familiar, que é a pessoa que está diretamente ali, coladinha todo dia, 24 horas por dia, muitas vezes eu olhava para minha mãe e dizia assim, a sensação era assim, era uma fração de segundos. Eu olhava para ela e dizia, até quando? Ai, tá tão gostoso esse momento aqui. É meio a sensação de querer eternizar aquele momento. E eu me perguntava muito assim, ela tá aqui do meu lado, até quando ela vai estar aqui? Eu acho que isso, eu sinto que isso já era o meu luto gritando, né? De você ter O luto antecipatório que eles chamam, né? e eu olhava assim para ela, eu vou tirar foto aqui para ver se eu eternizo esse momento de alguma maneira. E era sempre essa sensação, né? Até quando? Até quando? E isso vai cansando, porque realmente a gente não sabe até quando, né? Então, esse cansaço mental de você acordar e principalmente, claro, você sabe que chega um determinado momento que, digamos, nos últimos 30 dias ou nos últimos 45 dias, que a situação está um pouco mais acentuada em termos de sofrimento e de declínio de doença, eu sempre acordava com essa pergunta: vai ser hoje? Até quando? Porque realmente eu estava cansada. Eu, assim, no meu caso, eu estava triplamente cansada, porque eu estava Duas cuidando da minha crianças. mãe e das criancinhas. Então, eu lembro que de madrugada eu comecei a utilizar a câmera. Claro, eu voltei para morar na casa da minha mãe, que era a minha casa. Então, eu voltei para o meu quarto e minhas meninas dormiam comigo. Eu peguei a câmera da bebê e colocava para minha mãe, para tentar me levantar menos de madrugada. Eu dormia cerca de 3 a 4 horas por noite, porque eu tinha que acordar para dar de mamar, no período que a bebê me chamasse. Eu acordava por questões minhas mesmo, pessoais, de não conseguir dormir. E eu lembro que depois de tanto acordar para ver se minha mãe estava respirando, eu comecei a colocar a câmera. Porque daí eu dizia, eu fechava a câmera pequenininha, mas aí eu fixava meu olho assim para tentar ver aqui a caixa do peito dela. Quando eu via que estava mexendo, eu voltava a dar um cochilo. Então realmente eu estava já nesse É. ritmo frenético, né? Então eu sempre acordava com essa sensação. É hoje? Eu não sei se em algum momento você sentiu isso, É mas fala um que pouco. eu acho que o meu período foi mais. Eu acho que foi na medida das minhas forças. Quando eu comecei a ficar cansada, já foi na tal última semana. Até Uhum. então eu estava indo bem. Claro, né? Eu tinha as insônias, até então ele dormia. Eu é que ficava à noite pensando que seria a minha vida sem ele. Mas eu acordava bem e tinha esses momentos mais assim, só nós dois em casa, bem tranquilo, não tinha assim tanta demanda como você, né? Mas eu entendo as pessoas que vão ficando realmente no limite das suas forças, né? Se tivesse ido mais adiante, talvez eu não tivesse tido a mesma qualidade de experiência. Uhum. Eu acho assim que Gilberto foi sábio até nisso, sabe? Porque no final, assim, era muito gostoso porque o filho dele e a mulher vieram morar aqui numa casinha no fundo que a gente tem aqui no jardim, para ficar mais perto. O filho era muito ligado nele. Então, toda noite a gente fazia uma coisa especial. Aí, Gilberto conseguia descer a escada, ficávamos ali na frente da lareira, no friozinho, com uma comida, uma conversa, um vídeo, enfim, alguma coisa realmente que foram todos os dias muito marcantes, foram muito gostosos. Mas tinha essa questão de que ele falava assim: ai meu Deus, será que é o último? Ele se perguntava. Uhum. E ele Uhum. começava a ficar triste no dia seguinte, com medo de não ter mais, né? Com aquela saudade antecipada também de não ter mais.
Então ele foi ficando também um pouco mais tristonho por causa disso nessas últimas semanas, né? Principalmente na última. E aí ele começou a ficar emocionalmente cansado. Aí ele começou a não dormir, ficar naquela expectativa, naquela ansiedade. E aí naquele momento aí eu comecei a não dormir também com ele. E aí a gente foi ficando meio tresnoitado, muito cansados mesmo, né? Mas já realmente com os nervos mais esfrangalhadinhos. Uhum. E aí eu entendo muito as pessoas que realmente não seguram a barra. Aí Uhum. eu acho que quando ele viu que a coisa estava ficando mais complexa, quando ele me viu pela única vez chorando assim, desesperada, porque ele estava enlouquecido e eu não conseguia controlá-lo, ele olhou para mim com aquele olhar muito triste, né? Como quem diz assim, eu não quero te colocar nessa situação, né? E ele faz nesse mesmo dia, ele me fala, eu preciso ir embora, eu não aguento mais. E aí a gente conversa sobre isso. E eu digo que ele que escolhe a hora de ir embora, não sou eu. Ele não precisa ficar por nenhum de nós, porque ele já tinha cuidado o suficiente da gente, né? Então ele percebe o momento e ele de alguma maneira, sem nenhum artifício externo, mas ele faz a passagem dele, né? Eu acho que aquele livro é, tibetano lá, né? Do O Viver livro tibetano Uhum. eles falam disso, né? Aquele que sabe morrer, né? E que vai na hora praticamente que quer, porque já se despoja, já se solta suas Solta amarras, as amarras desse se mundo, entrega se à entrega. passagem, né? Eu acho que Gilberto teve essa sabedoria e teve esse desprendimento de se abrir e de se permitir partir. E ele foi, eu acho que exatamente no momento que foi o momento mais digno, o momento mais certo, sabe, da partida. Eu acho que é isso. Às vezes, inclusive, por isso volto a dizer, os cuidados paliativos te preparam para a morte, né? Não que te tiram a esperança da vida, mas quando já está posto que não tem outro caminho, não tem por que você ficar se submetendo a tratamentos invasivos, inócuos, em que você só se deteriora, todo mundo só sofre, você fica ali naquele hospital passando por situações completamente desnecessárias, né? Então, o cuidado paliativo diz: não, vamos agora cuidar de você e não da doença. Esqueça a doença já foi, ela já fez o que ela tinha que fazer, né? Então, Uhum. cuidar de você para você estar bem, né? Uhum. E eles cuidam da gente também, da família, dos Da família. cuidadores, né? Então, é, ali naquela hora, eu acho que isso também deu uma segurança para Gilberto de achar que tinha também gente orientando essa travessia, sabe? É, e, obviamente, ele deve ter feito aí suas conexões, porque começou a falar mais com os rabinos, para Uhum. também ter outro tipo de orientação para a passagem, É né? isso que eu percebo, assim. Eu sinto que Gilberto, sempre foi muito aberto, ele sempre foi muito transparente. E isso ajudou ele a lidar com toda a realidade, né? Então, assim, não precisou existir entre vocês o que geralmente acontece com o cuidador e paciente, que é aquela conspiração do silêncio. É um escondendo certas coisas do outro, porque sempre naquela tentativa de não fazer o outro sofrer mais. No final das contas, ambos sabem da mesma coisa, da mesma gravidade, da mesma situação e ambos querem esconder. Então fica essa conspiração do silêncio que a gente tenta a todo custo que não exista, né? No meu caso, por exemplo, minha mãe já estava também com linfonodos no fígado e todo o peritônio coberto e tal. E já em dezembro ela começou a sentir fortes dores na bacia. E vimos que era já metástase nos ossos. E eu fiz uma baita conspiração, liguei para todos os médicos e disse: não precisa contar para ela. Ela já sabe que tá morrendo. Para que ela saber de mais uma metástase nos ossos?
E deixa que quando ela estava no hospital, uma tia minha foi visitá-la e ela disse: como que os exames não dão nada? Eu sei que eu estou com metástase nos ossos. Sendo que eu, tentando poupá-la de mais esse sofrimento, liguei para todo mundo. Eu fiz quase que uma reunião virtual. E ela já sabia. Então, geralmente é isso que acontece. E eu vejo que entre vocês, a transparência, né, de todo o diagnóstico, de todo o enfrentamento, também facilitou esse caminho para o fim, né? E ele sempre, o que eu sinto assim é que ele, como você disse, ele não se desesperou em nenhum momento. Ele aceitou aquilo e tudo que ele tinha que passar, né? Então isso facilitou, de certa forma, vocês encararem o tema morte sem esse tabu tão presente. O que é que você tem a dizer? Sobre essa coisa das conversas verdadeiras, francas, né? Nunca imaginei esconder nada da doença dele, porque para mim ele era o protagonista, né? Ele é que tinha que conduzir o seu próprio processo. Eu não queria tutelá-lo ou roubar dele o direito de tomar as suas próprias decisões, de fazer as suas próprias escolhas. Então, ao mesmo tempo, eu também não queria falar as coisas que ele não tivesse preparado para ouvir. Então, eu sempre dizia, você me diz quando que você quer que eu te conto. E aí, na hora que ele queria ouvir, ele me pedia e eu contava as coisas do jeito mais objetivo possível, porque se eu já contasse me acabando de chorar, eu já, além da informação, ainda levaria a minha tristeza junto, né? Já basta, é uma coisa de cada vez, né? Então, esse foi o nosso combinado e nunca nada foi escondido. A única conversa que eu não quis ter com ele, hora nenhuma, foram uma ou duas vezes que ele perguntou se eu iria ter outra pessoa depois que ele partisse. E eu falava que eu não tinha nem condição de pensar em algo do gênero, como ainda não tenho, imagine naquela hora. Imagem, Vou falar para né? você que a única que eu falei, Gil, essa parte aí a gente não vai conversar, porque isso nem É passa pela... incabível, Não cabe dentro de mim essa conversa, sabe? Eu tô vendo aqui os comentários de Patrícia, que é essa minha amiga, né? Cujo amor da vida dela também faleceu de Covid sem que ela pudesse ter essas conversas, sem que ela pudesse fazer as despedidas. E eu acho que esse luto demora um pouco mais, sabe? Porque tudo tem que acontecer já sem a pessoa do nosso lado. Então, essa coisa do luto antecipatório, que não é você se antecipar a nada, mas é porque os sentimentos se antecipam, né? Você já vai fazendo as despedidas, você já vai fazendo as reflexões sobre o que acontecerá com a minha vida no dia seguinte, você já tem todo realmente. Isso eu diria que é quase um luxo diante do que as pessoas estão vivendo nesse momento, né? Eu entendo a dor de Patrícia e eu me solidarizo muito com ela, porque para mim foi um privilégio. E aí isso me colocou numa condição de depois ressignificar a morte de Gilberto com muito mais tranquilidade do que alguém que passa por uma situação assim de não ter esse momento, né? Sem dúvida. Mas que eu acho que a gente pode ritualizar também, né? Eu acho que a gente pode ir fazendo as despedidas depois, leva um pouco mais de tempo, é mais doloroso fazer isso sem a pessoa estar fisicamente aqui, mas a gente pode fazer, como eu sei que Patrícia está fazendo, né? Eu acompanho ela nas redes sociais e ela vai se colocando, ela se coloca amorosamente, mas ela se coloca também politicamente em relação à Covid, né? Que é também uma indignação que a gente fica enquanto uma pessoa que perde um amor da vida desnecessariamente, né, sabendo da incompetência de como essa doença tem sido tratada no nosso país. Então, é preciso expressar essa indignação, é preciso expressar esse amor. Para a elaboração dessa dor, sim. Para os Perfeito. rituais todos de transmutação, né? Então, eu acho que ela tem sido muito sábia em estar usando, né, da palavra para
para fazer essa passagem também para ela, né? Porque é a passagem de um e é a passagem do outro. A gente também passa para uma outra vida, né? A vida Sim. que a gente tinha com aquela pessoa deixa de existir, principalmente no caso dos casais, porque a vida é toda imbricada, né? A vida da gente é a cama, é a casa, são as contas, é a família, são os hábitos, é o cotidiano, é comer junto, é dormir e acordar junto. Então, muda tudo. Muda. Verdade. Aí a gente tem que fazer a passagem. É uma vida que morre e é outra que nasce das cinzas. Verdade, Ana, sem dúvida. Eu aí também já trazendo esse conceito dos cuidados paliativos, né? Eu sempre encarei, né, o indivíduo não como exclusivamente o corpo, né? Eu sempre achei muito errado, que a gente sabe que, enfim, a grande maioria da população brasileira não tem acesso à saúde de qualidade, a uma saúde, a um sistema de saúde de qualidade e esse cuidado exclusivo com a dor física, para mim, nunca coube, né? E assim, sabendo que nós somos corpo, mente e espírito, nós precisamos de cuidado em todas as dimensões do nosso ser, né? Então, assim, eu vejo que você, enquanto cuidadora, você trouxe esse cuidado para o seu corpo, você trouxe o cuidado psicológico para você e você também trabalhou a sua espiritualidade. E não só trabalhou a sua espiritualidade, mas trouxe para o Gilberto esse cuidado no que diz respeito à dimensão espiritual dele. E eu achei fantástico aquilo. Não só a sua atitude, mas o fato dele ter aceitado de coração aberto, né, todo o ritual espiritual que você trouxe para ele e que, assim, sem sombra de dúvidas, eu acredito que tenha mudado muitos significados para ele, né? E aí me conta um pouquinho como aconteceu, de onde surgiu no teu coração esse desejo de trazer esse ritual para esse cuidado espiritual dele. Olha, na verdade, assim, eu não tenho uma religião, mas eu sempre tive uma conexão com essa coisa da espiritualidade, né? Que é você se conectar com outras dimensões, você desenvolver essa sensibilidade, você também buscar essa coisa mais sublime, né? Ou também de compreender essa coisa do mistério. Todas essas coisas sempre me interessaram e eu sempre fui em busca delas, mas sem, volto a dizer, sem nenhuma conexão com uma religião especificamente. Aí o que acontece é que as coisas vão aparecendo. Quando você está vivendo uma situação como essa, tem um monte de gente que vem te oferecer algum caminho para cura ou para conforto espiritual, conforto emocional, né? Então, é muito interessante que veio um pai de santo que é um querido amigo lá de Salvador e se oferece para fazer um ritual. Aí vem um outro amigo lá do Rio de Janeiro que é espírita e oferece para fazer uma cirurgia espiritual. Então, as pessoas... Aí vem uma amiga que vai em outro tipo lá de trabalho, faz trabalhos espirituais e se oferece para fazer uma limpeza energética na casa. Essas pessoas foram se oferecendo e elas se ofereciam com tal grau de amorosidade que para mim era como receber um abraço, um beijo, um conforto, um colo, né? E a gente se abriu a essas experiências também como essa forma de lidar também com essa dimensão, né? Então foi bonito, foi uma experiência rica, que nos ensinou muitas coisas, né? Que permitiu a ele viver coisas inusitadas que ele não imaginava viver. Experienciar a transcendência do que E ele nem conseguiu explicar, né? ele tinha essa sensibilidade tão aguçada que ele mantinha essa portinha bem fechada porque ele não sabia o que fazer com ela, né? Porque uma pessoa Uhum. tão O racional, sonho tão e intelectual, assim, não dava, não combinava, não ornava, como diz o povo aqui em São Paulo, né? E aí ele deixa... Mas cada vez que a portinha se abria, coisas incríveis aconteciam, né? Como o sonho,
como as experiências que ele teve durante a cirurgia espiritual e a rede de orações que mandou essa vibração, essa energia toda para ele, né? Então, foram experiências também ricas para a gente guardar na vida, né? Daquela coisa de que, afinal, a gente está aqui, vamos usufruir Sim, do que sim. essa vida E nos... foi uma linda surpresa, né? Foi bacana. Entendi. No que diz respeito à despedida, né? Como é importante essas despedidas? O meu pai, ele morreu em 2005 de leucemia, ele morreu numa UTI. Ele morreu sozinho, cheio de fio, entubado, provavelmente com muito medo, com frio e por aí vai. E a gente, foi no momento em que minha mãe, veja como é a questão, né? Essa questão do desprendimento, de se deixar ir, né? Ele não sabia se minha mãe estava na sala de espera ou não, mas eu acho que a energia existe, né? Então, no momento em que minha mãe foi em casa tomar aquele banho rápido para voltar para o hospital, foi o momento em que ele se entregou, né, a essa passagem. E isso aconteceu em 2005. 15 anos depois, minha mãe morre num quarto de hospital, justamente porque em casa o vômito do final, como era no estômago, a pinça entre o esôfago e o estômago já tinha fechado. Então, não tinha como realmente manter ela em casa. O plano de saúde não liberou home care. Então, vem todas as batalhas de cuidador, de família. Eu, como advogada, eu poderia ter batalhado mais, mas eu realmente não tinha forças, Ana. É por questão dessas crianças e eu não tinha forças. Mas a minha mãe morreu de uma forma muito linda. Estávamos todos ao redor dela, eu, um primo dela, minha madrinha e um primo meu, pessoas que ela amava profundamente, né? E eu segurando a mão delas, eu lembro, assim, quando eu disse que lá o último capítulo da tua fala do livro foi quando a nuvem realmente abriu e as lágrimas realmente se deixaram rolar, porque o teu relato de como foi o último suspiro e a respiração que ficou mais ofegante, eu me identifiquei muito com aquilo, né? Aí a gente eu fiquei de olho no monitor cardíaco dela nossa, esse primo da gente que é médico, sempre monitorando a gente, né? Vai acontecer assim, vai acontecer assado. E a gente sempre de olho na saturação, ela caindo. Eu costumo dizer que aquele monitor parecia um placar de um jogo. E eu olhando para o oxímetro e caindo em 70 e 65. E nessa hora eu deitei no colo dela. Acho que assim, foi instintivo, querendo sentir a última vez o colo dela. Nesse meio tempo eu deitei 2 vezes no colo dela, até que foi baixando, 40, e aí eu senti o último suspiro. E a sensação que dá é que ela descansa. Porque o corpo faz aquele movimento involuntário de quem de fato está descansando daquela dor, daquele sofrimento. E a possibilidade dela ter morrido segurando minha mão, estando tão em volta de amor, de as pessoas que ela ama, diferente de como aconteceu com meu pai, o que eu afirmo é que ali, naquele momento, quem não acredita em energia precisa acreditar. Ou melhor, quem não acredita em energia, se um dia estiver numa situação como essa, passa a acreditar. Porque a energia, ela toma conta do ambiente, de onde você está. Toma conta de você, né? E eu costumo dizer que a minha mãe, ela me deu a vida 2 vezes. Quando ela me teve e no último suspiro dela. Como eu estava segurando a mão dela, a sensação que eu tenho é que veio mais vida para mim, sabe? E eu encontrei o meu propósito ali, né? Eu não necessariamente abri mão da advocacia, mas eu quero realmente dedicar a minha vida hoje a permitir que as pessoas morram como minha mãe morreu, em volta de amor. Claro, dor sempre vai haver, sempre vai existir, né, Ana? Não são coisas antagônicas. Amor e dor Antagônico. não são opostos. Exatamente, Elas exatamente. coexistem, né? E aí, falando nessa questão de despedida, como foi precioso poder me despedir inúmeras vezes, né? Todo mundo aqui falando de como é bom. A Paty, sua amiga, não conseguiu se despedir. Como seria importante para
para fechar esse... Até para a elaboração do luto, a despedida, ela é muito importante. A Tatiana Bugeno, que é quem vai estar aqui com a gente na semana que vem, ela cuida hoje do marido dela, que tem um problema renal, e ela diz que se despede direto dele. Todos os dias é uma Eu vi despedida. aqui. Um último, você viu? Um belo dia ela esqueceu de se despedir dele pela correria, fez a volta no bairro todo para poder dar um beijo e dizer o que ela precisava dizer. Então, assim, isso é muito importante, né? E o que é que ficou em você em relação a essas despedidas, a essas possibilidades de se despedir? Eu acho que ficou a plenitude, né? Porque você não deixa nenhum nó desfeito, nenhum fio desencapado, né? Acho que é aquela coisa de você fechar um ciclo para deixar que outro se abra. Então, eu sempre digo que quando Gilberto partiu, ele me deixou plena e despedaçada ao mesmo tempo, né? Plena do amor dele, plena da experiência vivida, plena de ter conseguido passar por tudo isso dessa maneira tão amorosa, né? Tão serena, plena porque grávida de um livro que foi depois gestado e parido. Enfim, tantas coisas que me preencheram nesse processo. E, ao mesmo tempo, o despedaçar, né, da vida antiga, a saudade e principalmente o nunca mais, né? Que eu acho que é o mais difícil de lidar. Mas nunca mais? Nunca mais isso, nunca mais aquilo, são muitos e diários e várias coisas durante o dia que eu falo, puxa, mas nunca mais. E assim, eu ainda não, assim, eu estou aproveitando um pouco da pandemia para ficar muito quieta aqui, porque cada vez que eu vou para uma coisa que eram nossos rituais e que agora nunca mais, é outra despedida, né? Então, cada vez que eu vou num restaurante que a gente ia, o cinema nunca mais eu consegui voltar. Mas aí tem a pandemia que me dá esse álibi, né? Essa desculpa. Não, eu não vou por causa da pandemia. Não consigo ir no cinema. Porque Aham. como é que eu vou no cinema sem a mão dele? Que a gente ficava de mão dada no cinema, todos os filmes, a vida inteira, Duas, entre três 20 vezes por anos, semana. 20 anos, duas, três vezes por semana, com a mão dele. Como é que eu vou voltar no cinema? Vai demorar um tempinho, né? Aí também é, eu me, eu me permito. Não precisa forçar. Já Não, é tem dar a tantas mão a coisas. esse luto, né? É como a gente costuma falar que assim, a gente nunca mais vai viver sem esse luto. A gente vai aprender a andar de mãos dadas com ele. Porque daqui para frente, enquanto vida houver, a gente vai lembrar, a gente vai sentir saudades, a gente vai sentir a falta, né? Então é aprender a viver essa nova vida. E isso realmente leva tempo. E não tem tempo certo. Leva um tempo que não tem tempo certo. Eu costumo fazer a pergunta assim: quanto tempo o tempo tem? Ninguém sabe. E a gente precisa se entregar esse tempo, né? Para poder passar E o por tempo é tudo. muito particular. O tempo é de Total. cada um, é pessoal e intransferível, né? Verdade. Então, Verdade. eu acho que a grande sabedoria aí é a gente respeitar o nosso tempo, sem dar ouvidos a ninguém, né? E a nada, e nem às vezes a nossa própria cabeça querendo nos forçar a fazer determinadas coisas, né? Então, eu, por exemplo, nunca tinha, depois que ele partiu também, nunca tinha ido mais a um restaurante aqui em São Paulo. E aí, sábado, passeando aqui para resolver um problema no passeando. Fui resolver uma coisa numa ótica, passei na frente de um restaurante que a gente ia sempre. Estava com minha irmã no carro, falei, vou. E aí fui, porque ali tinha um chamado de ir para viver aquilo que a gente vivia, que também é matar saudades, né?
Então, E assim, a capacidade de você entrar num restaurante e de repente pedir a bebida que vocês pediam e brindar, né? é, Brindar a vida dele, mesmo ele não estando ali, ele está, de certa forma, em você, né? sim. E isso, é essa transcendência que a gente passa a viver de forma mais apurada, eu acredito, né? Deixa Sim. só uma curiosidade antes da gente terminar, que a gente já está chegando no nosso tempo. Considerando que ele tinha essa espiritualidade aflorada, mesmo que com as portinhas fechadas por enquanto, nesse 1 ano e 2 meses de saudade, já houve algo que só a espiritualidade explica entre Ah, vocês várias dois e que coisas, né? você. Várias coisas. Inclusive, uma que eu conto no livro que foi absurda, né? Porque eu resolvi, mesmo lá escrevendo o livro, no meio do mato, topei fazer uma palestra porque uma pessoa que eu tinha uma certa, né, deferência me pediu muito. Aí eu vou começar a fazer a palestra justo quando eu estava escrevendo o capítulo da espiritualidade. Aí, quando eu parei de escrever para fazer a palestra, de repente vem um raio do nada e cai na antena da internet e acaba com a conexão. E eu não posso fazer nada, volto, escrevo todo o capítulo da espiritualidade, acabo, volto à internet. Aí eu vou dar palestra de tarde, era de manhã, mudou para de tarde. Aí começo, entro, o pessoal tá ainda chegando na live, não sei o que, tererê, na sala lá virtual. E aí, de repente, um dos professores vira para o professor de música e fala: Fulano, cadê? Você não vai tocar uma musiquinha aí pra gente? E ele começa a tocar uma música lá e, de repente, ele começa a tocar. Não, aí ele começa a tocar uma música e eu viro para a foto de Gilberto, que está do meu lado, e falou: Você nunca me viu dando uma palestra para professores. Vai ser a primeira vez. Na hora que eu falei, vai ser a primeira vez, o cara começa a tocar a nossa música. Era a música. A música desde o nosso começo. E aí o cara começa a tocar aquela música, eu não acredito, começa a chorar. E aí Ele o deve ter pessoal. dito o que foi aqui, o que aconteceu, o Não, que é que aí eu fiz. eu estava até então com a câmera fechada, o Ah, microfone sim. fechado, só que eu começo a chorar e aí o cara para de tocar a música e diz: Então vamos começar, Ana. Eu falo, eu abro o micro, eu estou aos prantos e explico o que aconteceu. E aí o músico fala: Gente, eu não tenho a menor ideia, porque eu ia tocar um chorinho. E de repente me veio essa música e eu comecei a tocar, mas eu não tenho a menor ideia do porquê eu comecei a tocar essa música. Eu falei: Ah, mas você não tem, mas eu tenho, né? É verdade, Eu é sei verdade, exatamente de onde veio essa inspiração. é verdade. Para mim, enfim, ele estava dizendo que estava ali comigo, que Sim. eu falei com ele e ele me respondeu, Eu né? também, eu acredito muito nisso. Eu sou católica, né? Mas sabe assim, Ana, que depois de tudo que eu vivi, eu tô vivendo um desprendimento dos dogmas que me prendem nas minhas crenças mais profundas, sabe? E tá sendo uma delícia viver esse Uhum. desprendimento, porque eu estou experimentando o que antes não chegava até mim, compreende? Então, Sim, assim, situações como essa, eu completamente compreendo. E talvez se eu não tivesse me permitido viver esse desprendimento, eu não tivesse enxergado, né? Claro, nesse caso foi assim, recado dado para você explícito, não né? ter explícito. Mas tem coisas sutis no dia a dia que você nem comenta com ninguém. Concorda comigo? Você só, Ai, opa, tá aqui, tá certo, entendi o recado. Não é assim? sim. São pequenas coisas, né? Muito interessante, Isso. porque esse fim de semana mesmo, eu fui dormir com muita saudade, né? E aí eu falei assim: Ai, eu tô com tanta saudade hoje de você que eu queria sonhar com você. E aí, bom, eu não sei se eu sonhei ou não sonhei, mas eu sei que eu acordei com uma amiga em comum dizendo: Ana, sonhei com o Gilberto essa noite. Eu falei: Ah, tá bom, então tá bom. Você me apareceu
Nem que seja já no sonho alheio, né? E aí É, ela foi é. descrevendo todo o sonho, enfim, foi como se eu tivesse sonhado com ele também, né? Então, Ô, Ana, só uma curiosidade. Existe alguma possibilidade de um outro livro com, com, com a sua fala, com você trazendo muita coisa que com certeza ainda tem para trazer? olha, é tão engraçado. Eu não sabia que Lelê estava aqui assistindo essa live. Falei do sonho, foi ela que sonhou, ela vai respondendo aqui. Ah! Estamos conectadas, Lelê. Mas, olha, é, eu, eu gostei desse negócio, dessa brincadeira de escrever. Foi uma coisa muito redentora para mim, no sentido de trabalhar o meu luto, de poder estar ainda com Gilberto durante aqueles meses que eu fiquei escrevendo o livro. Tem sido maravilhoso o retorno que eu recebo, né? Tem né, algumas pessoas que eu estou vendo aqui comentando que são pessoas que me mandaram mensagens lindas depois que escreveram, que leram o livro. Então, o livro foi uma bênção na minha vida. Mas realmente me suscitou essa vontade de continuar escrevendo. Então, no mês passado, eu fiz um encontro de mulheres que se escrevem, com uma amiga Uhum. e várias mulheres falando. Né? E eu escrevi algumas coisas e foi muito potente. Eu não sei o que vai acontecer Sim. com isso, mas eu gosto agora de escrever pequenos textinhos e compartilhar, ou artigos que eu tenho feito no jornal, que as pessoas têm me pedido em blogs, sites, sobre o luto, sobre essa experiência que eu tenho vivido. E acabou que isso virou um pouco uma missão paralela para mim. Né? Eu tenho a minha missão profissional na educação e eu tenho essa missão paralela que é compartilhar a minha história para que ela possa levar um pouco de conforto para outras pessoas. Tem aqui a mensagem da minha maior estimuladora de que eu escreva, que é a minha prima Bia. Ela está dizendo, ela vai Sim. escrever, aguardem. Aguardem. Mas essa já é muito parcial. Ela Engraçado que essa pergunta é porque realmente foi o que eu senti, tá? Quando terminei o livro, eu disse, vai vir alguma coisa, sabe? Como se assim, não, 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 tem que vir mais coisa, não vamos parar por aqui, por favor, sabe? Assim, vamos realmente é muito aguardar, forte. porque um livro acho que é um chamado, né? Você tem que É ter alguma verdade. coisa muito forte para dizer. Porque meus livros, eu não sou uma escritora ficcional. Tudo que eu escrevo é sobre o que eu vivo, é sobre o que eu sinto. Então tem que ter um chamado muito forte, Uhum. né? Enfim. Olha, até Que bom. Ricardinho entrando aqui. Oh, sinto muito, Ricardinho. A mãe dele perdeu a mãe. Mas, enfim, estamos todos juntos nesse barco. Estamos todos juntos, é verdade. Ana, deixa eu te Contemos uns com agradecer. os outros, né? Sim, Sempre. a gente vai nessa rede. A gente começa a fazer parte dessa rede que vai um se apoiando no outro e assim é uma rede enorme, Eu né? fico dizendo que não é mais uma rede, é uma renda, né? Que a gente vai bordando e uns com os outros, né? É engraçado que no meu curso de doula da morte, a gente, inclusive eu tô com essa missão, né, que foi dada esse final de semana de costurar o manto, né? De tecer esse manto, esse manto que nos protege, que nos acolhe. Então, é algo muito simbólico, né? E aí é isso, você trouxe aí essa questão Eu falei de rede, né? Você falou que somos o quê? Uma renda. Uma renda. E aí eu me lembrei, né, do manto que acolhe e que é tão necessário. Então, estamos aqui para acolher também, né? Isso. É isso, Ana. Muito obrigada. Eu quero Tanto. agradecer. É isso, Ana. Eu acho que, como eu te disse, eu sinto muito esse chamado, né, para acolher esses cuidadores familiares, porque eu senti. A gente sabe que são pessoas que precisam desse acolhimento também, porque sofrem. Sofrem o cansaço do corpo, sofrem o cansaço da mente e sofrem também espiritualmente. Então, eu estou apenas dizendo sim para esse chamado e a gente, enfim, daqui para frente eu não sei aonde vai, nem que rumo vai tomar, mas eu apenas estou dizendo sim,
né? Que esse é o meu papel. É Um isso aí. prazer enorme te Pois se eu conhecer. puder ajudar aí no seu papel, eu tenho certeza que vai colaborar com muita gente. Conte comigo, viu? Muito obrigada, fica com Deus. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. E vamos acompanhando a Ana para ver aí quais serão as novidades, que com É certeza breve. vai nos engrandecer muito. Então tá, vou aproveitar só para mandar um último beijinho para a Lira, lá Sim. de Canaã dos Carajás, no Pará, que tá aqui também. Ah, Um beijo, Lira! um beijo, pessoal.